Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises especial. Sextou, não vai ser nem a tripla do dia, nem o top 5, nem o super 10. Vai ser o sextou, ou seja, o top 6, 6 jogos pré-analisados para amanhã, sexta-feira, dia 16 de fevereiro. E dentro desses 6 jogos, eu vou filtrar 3 que eu julgo com maior probabilidade de greens. Vou formatar a famosa tripla do dia. Os outros 3 também eu vou formatar uma tripla promissora. Vou reaproveitar todos os 6 jogos, formatar também um top 5 e um bilhete pronto em cima das análises e probabilidades de placares exatos. Além desses jogos, eu também vou mandar outras entradas com outras probabilidades e formatação de bilhete aí na grade do canal. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a sua colaboração e participação. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback, colabora, fortalece o conteúdo. E se já é inscrito, continua a prestigiar o conteúdo, o trabalho, incentivando outras pessoas do seu convívio familiar, do seu convívio escolar, trabalhístico, enfim. Compartilhe o vídeo, comenta, faz sua crítica construtiva, dá sua sugestão. A sua participação é muito importante para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. E eu não vou fazer, como de costume, o resumo no que de fato aconteceu no dia, ou seja, hoje, quinta-feira, dia 15, até porque alguns jogos da nossa formatação de binguinho, tripla do dia, tripla promissora, bilhete pronto, ainda estão em andamento e outros para começar. Beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. Rodada da Liga 2 da Áustria amanhã, rodada 16. Esse jogo acontece às 16h30, 4h30 da tarde, Ried e Fakwin. O Ried é o segundo colocado com 29 pontos, lembrando o líder é o Grazer com 37, o Grazer 37 pontos na primeira colocação. A equipe do Fakwin é a quarta com 26 pontos. A equipe do Ried vem numa sequência de 12 jogos de invencibilidade, um momento muito positivo com 9 vitórias e 3 empates, média de 2 gols por partida e apenas 4 gols sofridos. Um momento muito sólido, muito importante e de grande evolução da equipe do Ried aí no que diz respeito a essa 16ª rodada do campeonato. Já pelo lado do Fakwin, 5 vitórias nos últimos 12 jogos, 3 empates, 4 derrotas, marcou 16 gols e sofreu 13. O ataque até que se mostrou com números positivos e a sua defesa mostrou também números não tão positivos assim, mas ainda assim aceitáveis, né? Vamos calcular. 5 vitórias nos últimos 12 jogos, beleza. Marcou 16 gols, uma média um pouquinho acima aí de um gol próprio partido e sofreu 13, média negativa de 1. O ataque funcionou melhor do que a defesa, mas a defesa precisa melhorar mais se a equipe quiser evoluir na tabela de classificação. Já pelo lado do Ried, dentro de casa, a equipe venceu 6 dos últimos 7 jogos, empatou 1, se mostrou ser um grande mandante, com média de 3 gols por partida e apenas 3 gols sofridos no que diz respeito a esses últimos 7 jogos. Dentro de casa, a equipe costuma se dar bem. Já no confronto direto, nos últimos 9 jogos entre eles, foram 7 vitórias do Ried, um empate e uma derrota. Porém, essa derrota sofrida, obviamente, foi fora de casa, 1-0 no ano de 2018. Em 2020, ele aplicou uma goleada histórica 9-0 pela 30ª rodada do campeonato. O que esperar desse jogo amanhã? No mínimo mais de 1,5 gols, uma grande entrada aí, uma boa probabilidade, né, de termos no mínimo 2 gols nessa partida. E eu vejo o Ried partindo para cima, buscando essa vitória, até porque para encurtar a distância em termos de pontos para o líder Grazer, que está com 37, ele iria a 32 e baixaria para 5 pontos essa diferença. Então eu vejo um jogo de extrema importância, principalmente para o mandante, e uma grande probabilidade de resultado positivo, até porque os números, tanto ofensivo como defensivo, sobressaem ao do adversário, o momento, a condição de mandante, o grau de aproveitamento, a sequência de vitórias, confronto direto, tudo favorável para que a equipe do Ried de amanhã conquiste o resultado positivo. Probabilidade de placar exato 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo direto para a Colômbia, a primeira A, rodada 7, 8h10 da noite. A bola rola para Milionários e Águilas. O Milionários é o segundo colocado com 11 pontos. Lembrando, o líder é o Júnior Barranquilla com 13. Já a equipe do Águila ocupa a 14ª posição no momento com apenas 8 pontos. Milionários vem de 2 boas vitórias pelo placar exato de 1-0. 1-0 frente ao Atlético Nacional e 1-0 também frente à equipe do América de Cali. Venceu 4 dos últimos 7 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 10 gols e sofreu 3, média positiva de 1,5 e uma defesa com números bastante sólidos. Já no confronto direto, jogos aleatórios, onde ele jogou tanto dentro como fora de casa, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Houve mais empate do que vitória para
a equipe do Milionários ou até mesmo para o Águilas. Já na condição de mandante, exclusivamente, unicamente de mandante, a equipe do Milionários nesse confronto direto, nos últimos 6 jogos, obteve 2 vitórias e 4 empates. Curiosamente, tanto aqui nos jogos aleatórios, confronto direto, como na condição única de mandante, o empate ficou à frente dos outros resultados. Ele marcou 7 gols e sofreu 4, uma média positiva de 1 gol por partida e uma média inferior a 1 gol negativo por partida. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Milionários. Mesmo não estando vivendo ainda um grande momento, início de competição, a equipe do Águilas está numa situação ainda mais delicada, está na 14ª posição com 8 pontos, e o Milionários é o segundo com 11. Uma vitória amanhã coloca a equipe do Milionários na liderança provisória do campeonato. Então eu vejo o Milionários pela qualidade, pela tradição, pela situação na tabela de classificação, confronto direto, mesmo não tendo uma vantagem expressiva diante do adversário, mas vem numa sequência mais positiva e tem números mais sólidos, e é isso que eu vou tentar buscar amanhã, essa vitória do Milionários, com empate anula também tem valor, e um mais de 1,5 gols no bilhete. Probabilidade de placar exato 2-0 para o Milionários. Agora partindo para a França Nacional, rodada 21, 3h30 da tarde, outro jogo importante, a bola rola para Cholet e Niort. O Cholet, que é o lanterna da competição, 18º com 13 pontos em 20 jogos. Já pelo lado do Niort, 4 jogos sem saber o que é perder até aqui, com 3 vitórias e um empate. Marcou 8 gols, uma média positiva aí de 2 gols por partida e sofreu apenas uma defesa muito sólida. Já pelo lado do Cholet, perdeu 8 dos últimos 9 jogos e empatou 1. Não marcou gols em 5 desses 9 jogos, ou seja, um ataque pouco eficiente e uma defesa vulnerável. Marcou apenas 4 gols e sofreu 18 no que diz respeito aos 9 últimos jogos, com média negativa de 2 gols contra por partida. Dentro de casa, sua situação também não melhorou. Como mandante, não vence há 3 jogos e perdeu 5 dos últimos 7. Situação delicada, traduzida na situação que se encontra na tabela de classificação, ou seja, lanterna da competição. Probabilidade de placar exato amanhã, Niort 3 ou mais de 1,5 gols no bilhete, mesmo jogando fora de casa. Cholet 0, Niort 3 ou mais de 1,5 gols para os mais cautelosos. No confronto direto, nos últimos 3 jogos entre eles, foi o que eu pude filtrar, o que apareceu aqui para mim. Um empate, uma vitória e um empate, uma vitória e uma derrota, ou seja, uma vitória para o Cholet, uma vitória para o Niort e um empate. Então ficaram empatados tecnicamente, mas são poucos jogos para que a gente possa ter uma tradução mais expressiva no que de fato aconteceu nesse combate. Mas ainda assim eu vejo a equipe do Niort favorito. Beleza, pessoal? Agora vamos para o terceiro jogo. Agora vamos para a Romênia, rodada 26. Esse jogo acontece às 3 horas da tarde. Rapid București e Hermannstadt. A equipe do Rapid está motivada e mais confiante pós-vitória fora de casa frente à equipe do Cluj no último final de semana. A equipe soma 4 vitórias nos últimos 4 jogos e recebe um Hermannstadt que está na 6ª posição com 34 pontos. Empatou os 2 últimos jogos, obteve 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Oscilou entre perde, ganha e empate. Já a equipe do Rapid București, dentro de casa, nos últimos 7 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Essa situação aí como mandante nos últimos 7 jogos não foi tão satisfatória assim. Mas em compensação a equipe vem de 4 vitórias nos 4 últimos jogos aleatórios. Confronto direto nos últimos 3 jogos entre eles foram uma vitória para cada um e um empate. O que esperar desse jogo amanhã? Probabilidade de mais de 1,5 gols, eu vejo a melhor entrada nesse bilhete. A equipe do Rapid București busca a vitória amanhã para encurtar a distância para o primeiro colocado, que no momento é o FCSB, com 54 pontos. O Rapid vencendo amanhã vai para 48 e abaixa para 6 pontos essa diferença para o primeiro colocado. Probabilidade de placar exato, Rapid București 2, FC Hermannstadt 1 ou simplesmente mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o campeonato italiano. A bola rola para a melhor equipe da Europa, na minha visão, na minha análise e no pouco conhecimento que eu tenho de futebol. Para mim, a melhor equipe da Europa na atualidade, a minha Internazionale. Enfrenta a equipe do Salernitana, lanterna, a Inter, líder absoluto, primeiro colocado com 60 pontos. Lembrando, o segundo é o Juventus com 53, ou a Juventus como queiram, beleza, pessoal? A equipe da Inter defende uma invencibilidade de 25 jogos até o presente momento, com 19 vitórias e 6 empates. Está voando e para mim tem tudo para conquistar a Liga dos Campeões, mas isso aí é uma outra história. A equipe da Salernitana na 20ª posição, ou seja, a lanterna com 13 pontos, não vence há 7 jogos com 6 derrotas e um empate, 6 gols marcados, 17 sofridos, uma média positiva de 1 gol por partida e uma média negativa aí que chega aos 2,5. É mais ou menos isso, 14,35 é 2,5 negativo por partida. A equipe da Inter
ela, nos últimos 7 jogos, obteve 7 vitórias, ou seja, vem numa sequência muito positiva, com 17 gols marcados, uma média aí de 2,5 gols e sofrido 4. Então tem um ataque muito poderoso, um ataque over e uma defesa também muito sólida. Em casa são 4 vitórias e 2 empates. Nos últimos 6 jogos marcou 9 gols, uma média positiva de 1,5 e sofreu 2. Uma defesa também que dispensa comentário. Dentro de casa ela se fortalece ainda mais. Nos jogos aleatórios, confronto direto, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 6 jogos, marcou 17 gols, uma média positiva de 3 e sofreu apenas 3. Até no confronto direto, a equipe da Inter leva vantagem, principalmente quando enfrenta a equipe da Salernitana dentro dos seus domínios. Dentro de casa são 3 vitórias, 2-0 em 2022, 5-0 em 2022 e 2-1 em 1998. O que esperar amanhã? Melhor entrada, Silvano Melo, para esse jogo. Para mim, a vitória no primeiro tempo. A Inter tem grandes chances de vencer e vencer bem, mesmo que mescle o seu time, até porque tem um jogo importante daqui a 4, 5 dias, jogo de ida, enfrentando a equipe do Atlético de Madrid, oitava de final da Copa da Liga dos Campeões, melhor dizendo, da Liga dos Campeões, dentro de casa, o primeiro jogo, na Itália. E ainda assim, se ela mesclar o seu time amanhã, ela tem poder para vencer a equipe da Salernitana ainda no primeiro tempo. Probabilidade de placar exato 3-0 ou Inter para vencer o primeiro tempo. Beleza, pessoal? Quem for mais cauteloso, o mercado de mais de 1,5 gols, eu aconselho. Já pela Turquia, segunda divisão, rodada 23, 2 horas da tarde, a bola rola para Göztepe e Manisa FK. O Göztepe é o segundo colocado com 45 pontos. Lembrando, o líder é a equipe do Elfsborg com 52. O Göztepe está 6 jogos invicto, 4 vitórias, 2 empates, marcou 14 gols e sofreu 4, uma média positiva de 2,5 por partida e número sólido no que diz respeito à parte defensiva, menos de 1 gol negativo por partida. Já a equipe do Manisa, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 9, não vem numa sequência muito positiva o Manisa. Já a equipe do Göztepe em casa, são 6 vitórias nos últimos 6 jogos, está embalado, principalmente como mandante, 21 gols marcados, que dá uma média aí de quase 3,5 gols próprio partido, e sofreu apenas 2 como mandante, números muito sólidos da equipe do Göztepe. A equipe está aí no encalço do primeiro colocado, que é o Elfsborg. No confronto direto, jogos aleatórios, nos últimos 5 jogos entre eles, a equipe do Göztepe venceu 3 vezes, empatou 1 e perdeu 1. Já na condição única de mandante, ele conquistou 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 3 jogos. Fora de casa, a equipe do Manisa, 6 derrotas e 3 empates nos últimos 9 jogos, um péssimo visitante, marcou 7 gols e sofreu 15, uma média aí próxima dos 2 gols negativos e uma média inferior a 1 gol positivo por partida no que diz respeito a esses últimos 9 jogos. Pessoal, eu analisei aí vitória do Göztepe 3-1 ou mais de 1,5 gols frente ao Manisa. Analisei também vitória da Inter de Milão 3-0 para cima da Salernitana. Analisei também Rapid de Bucareste 2-1 para cima do Hermannstadt. Analisei também vitória do Niort 3-0 fora de casa para cima do Cholet. E analisei vitória do Milionários para cima da equipe do Águilas 2-0. E eu acredito também que eu analisei vitória do Ried, né, frente à equipe do FAC Wien. Beleza, pessoal? Ele vinha na sequência de 12 jogos invictos, com 9 vitórias, 3 empates, média de 2 gols por partida e apenas 4 gols sofridos, né? É o segundo colocado, com 29 pontos. Lembrando, o primeiro é o Graz, né? Aqui é a Liga da Áustria, segunda liga, rodada 16, 4h30 da tarde. O Graz é o primeiro colocado com 37 pontos, o Ried é o segundo com 29 e o FAC Wien é o quarto com 26. Para mim, pelo que eu vi aqui de aproveitamento, de rendimento, de interesse, de valor da partida, o Ried é favorito, né? A equipe tem média de 2 gols por partida e apenas 4 gols sofridos. Como mandante, venceu 6 dos últimos 7 jogos, empatou 1 com média de 3 gols por partida e apenas 3 gols sofridos. No confronto direto, 9 jogos em casa, 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota, supremacia absoluta. Essa derrota foi fora de casa, nem contabiliza aí como derrota dentro dos seus domínios. E a equipe em 2020 aplicou uma histórica goleada aí do 9-0 para cima da equipe do FAC Wien pela 30ª rodada da competição. O FAC Wien, 5 vitórias nos últimos 12 jogos, 3 empates, 4 derrotas, marcou 16 gols, sofreu 13. Fora de casa, venceu 4 dos últimos 7 jogos, empatou 1 e perdeu 2, com média positiva de 1,5 gols por partida e 1 negativo. O que esperar amanhã desse jogo? 3-1 para o Ried ou mais de 1,5 gols no bilhete para os mais cautelosos. Beleza, pessoal? Então eu acredito que eu analisei todos os jogos possíveis para amanhã. Se eu esqueci algum aqui, eu peço perdão, não vai dar tempo de editar esse vídeo. Eu vou analisar a tripla do dia, vou formatar, mandar para vocês.
Vou analisar também a tripla promissora e reaproveitar esses jogos aí pré-analisados para formatação de bilhete, probabilidade também de placares exatos e múltipla de placares exatos também. Beleza, pessoal? Então vamos lá, tripla do dia. Para quem quer formatar a tripla ali sem a necessidade de pôr todos para vencer, eu indico aí Inter para vencer o primeiro tempo contra a Salernitana. Probabilidade de 3-0, placar exato. Também analisei aí Gostep e Maniza. Gostep para vencer, para os mais ousados, e para aqueles mais cautelosos, o mais de 1,5 gol. E para fechar a tripla do dia, vamos também analisar a vitória. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, para ficar aquela coisa assim mais próximo da nossa realidade, beleza? Dá para a gente buscar também a vitória aí na formatação do bilhete do Niort fora de casa, frente à equipe do Cholé, probabilidade de placar exato 3-0. Então, quem quiser formatar aquela tripla aí, aquela múltipla aí, sem a necessidade de botar os 3 para vencer, pode ir aí também no mercado de gosto, no Niort, mais de 1,5 gol, ou vitória seca, mesmo jogando fora de casa. A vitória também do Gostep, ou mais de 1,5 gol, tem valor, e a Inter de Milão para vencer o primeiro tempo. Agora os outros 3 jogos, quem quiser também entrar nessa vitória seca do Milionários e o mais cauteloso com um empate anula também tem valor. Essa vitória do Ried ou o mais de 1,5 gol contra o Fecwin também tem valor. E essa vitória da equipe do Rapid Bucureste ou mais de 1,5 gol frente ao Helmstedt também tem grande valor. Beleza, pessoal? São vários jogos aqui para que a gente possa formatar os nossos binguinhos amanhã e, consequentemente, ir em busca dos possíveis wins. Boa noite a todos, até a próxima. Amanhã é sexta-feira, sextou, pessoal. Então, boa sorte a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E não esquece, colabora, fortalece, deixa like no vídeo e acompanha. Ontem, infelizmente, por força maior, eu não pude mandar aí as análises via áudio e vídeo, mas mesmo assim eu ainda consegui formatar aquele bilhete com as imagens, né, com as probabilidades, com as múltiplas, tripla do dia, promissora, e mandei para vocês não ficaram sem conteúdo. Beleza, pessoal? Mas perdão, porque eu não pude estar mandando aqui o áudio e o vídeo como eu estou fazendo agora. Valeu? Boa noite a todos e até a próxima.